Ética e legislação aplicada à tecnologia da informação. O que é direito? A primeira questão que a gente tem que observar com relação à ética é sabermos que, do ponto de vista filosófico, a ética ela é parte, né, da filosofia. E uma questão que se apresenta, uma primeira pergunta que se faz dentro do processo jurídico, do contexto jurídico, é tentar responder o que é direito. Então, o conceito de direito, ele está ligado a ideias filosóficas e políticas. Por esse motivo, é um equívoco decidir, dizer que existe uma única definição para direito. Existem várias formas de entender o que possa vir a ser direito. Então, o que é direito? Direito é uma ciência humana na qual emana da razão social. Então, o direito pode ser concedido como um fato social. Então, ele tem alguns significados. Um significado nominal. Então, achar a origem da palavra, por exemplo, significa isso no plano teórico, significa isso no sentido de dizer que o direito é algo que segue em retidão, que é o direito é algo que funciona conforme uma régua, uma situação linear. Existe o sentido real ou prático, o que de fato uma coisa é. Então, o direito pode ser entendido como uma norma, ou seja, o direito posto, uma lei. Pode ser entendido como uma faculdade, ou seja, uma subjetividade de agir, uma ciência, um fato social, enfim. Há uma diversidade de possibilidades para que se definir direito. O senso comum vai dizer o seguinte: o direito é tudo, todos têm uma intuição preliminar do que vem a ser. E no senso comum ele pode ser entendido como um parâmetro de lei e ordem. Mas o direito é muito mais do que isso. O direito é algo criado pelo próprio homem, então ele tem um aspecto social. Quais são as possibilidades conceituais acerca da compreensão do que vem a ser direito? O direito pode ser visto como uma ciência, ou seja, um conjunto de regras próprias utilizadas pela ciência do direito. É uma forma científica de estudar as diversas questões existentes no mundo jurídico, como os conflitos de interesse. O direito pode ser entendido como uma norma jurídica, ou seja, o direito positivado, a exemplo da Constituição, leis, portarias, medidas provisórias, conjunto de leis. A lei pode ser entendida como poder ou prerrogativa, quando se diz que alguém tem a faculdade, o poder de exercer o direito, né? Cabe àquela pessoa e a somente ela o direito subjetivo de agir. O direito pode ser entendido, além de ser ciência, uma norma jurídica, uma prerrogativa, como um fato social, ou seja, o fato social é a existência de regras vivas existentes no meio social, que vão delimitar como as pessoas devem comumente se relacionar, e também o direito no sentido de justiça. Surge quando se percebe que certa situação é ou não justa. Então, existem diversas possibilidades conceituais para que a gente possa entender o que é direito. Então, não só definir o que é direito, mas os diversos caminhos para entender o que é direito, mas o que é um direito. Então, um direito é um interesse protegido pelo conjunto de regras existentes num sistema jurídico. Então, por exemplo, o direito a uma pensão alimentícia, o direito de proteção à vida, o direito constitucional de liberdade de expressão, o direito à propriedade privada. Então, você, por exemplo, pode ser obrigado, ser constrangido pela justiça a pagar uma pensão ao seu filho. Você pode buscar em função de proteção da sua própria integridade física, da sua vida, entrar com uma liminar, como no caso da Lei Maria da Penha, para que você fique distante da pessoa que está ameaçando você. Você pode entrar com um habeas corpus, por exemplo,
para exercer a sua liberdade de locomoção. Então, você pode entrar, por exemplo, com ação de integração de posse, porque a sua terra foi usurpada por grileiros, enfim. Pensão alimentícia, vida, liberdade, propriedade, são direitos que podem ser equacionados por um indivíduo, por uma comunidade, por um grupo social. Então, há direito de caráter coletivo, direito de caráter individual e direito de caráter transindividual. Um exemplo de direito de caráter coletivo é o exercício do legítimo direito de greve, previsto constitucionalmente. A greve é um direito do trabalhador, né, não só da iniciativa privada, como também dos servidores públicos. Há também o direito transindividual, que é um direito indistinto, é um direito que é de todos, independentemente, basta sua condição humana, que é o direito à água. Enfim, um direito ele pode ser tanto de ordem individual, tanto de ordem coletiva, quanto de ordem transindividual. Com relação ao direito e à tecnologia da informação. Direito da tecnologia da informação também é chamado de direito da informática, direito eletrônico, direito à internet, direito cibernético, enfim. Esse direito à tecnologia da informação é uma área do direito que busca estudar os aspectos jurídicos da tecnologia da informação, de modo geral. Ou seja, é o ramo do direito que tenta regular as relações sociais ocorridas no âmbito da tecnologia da informação. Recentemente, em função da Covid-19 e do home office, muitas pessoas passaram a usar um aplicativo chamado de Zoom. Né? Então, esse aplicativo ele caiu da posição 95 para a primeira na colocação do ranking de utilização de mídias, né? E principalmente de videoconferências, etc. O que aconteceu? Foi questionado, inclusive pela Anvisa, a questão da falta de garantias com relação ao direito à privacidade. Automaticamente, milhares e milhões de pessoas no país deixaram de utilizar o Zoom por conta dessa preocupação, pela invasão de dados, né, e da privacidade dos indivíduos e das corporações. Ou seja, no mundo da tecnologia e da informação, a partir do momento que as pessoas começaram a usar essa forma de tecnologia, surgiu um problema de ordem jurídica. Ou seja, a privacidade das pessoas ficou à mercê, né, da tecnologia. E como é então, se em havendo danos, como é que o direito iria tratar isso? Então, o direito à tecnologia da informação, ele tem como objetivo, a partir desse exemplo que eu coloquei aos senhores assim, por dizer, é uma área de direito que busca estudar os aspectos jurídicos dessa tecnologia. Né? Então, da repercussão do que ocorre no mundo tecnológico e a repercussão e o amparo que o direito pode trazer. Então, o direito da tecnologia da informação ele busca resolver problemas jurídicos dentro da sociedade da informação. O comércio eletrônico, que cresce cada vez mais, os contratos eletrônicos, as barreiras alfandegárias, as relações de trabalho, enfim, é uma diversidade de situações de relações sociais de natureza jurídica relacionado com a questão da tecnologia da informação. Então, é impossível mensurar as mudanças trazidas pela tecnologia da informação. Isso porque não há como comparar os efeitos e mudanças que se originam desta tecnologia. Por isso, né, os profissionais precisam estar em sintonia com esse novo conjunto de fatores. É fundamental tanto as pessoas, gestores da tecnologia de informação, quanto juristas, trabalharem juntos no sentido da aproximação que há entre uma área e outra. Uma outra questão, então, quando a gente vai tratar acerca do direito, e primeiro para a gente entender dessa aproximação entre direito e tecnologia, é que existe um direito processual e um direito material. O que vem a ser o direito material e o que vem a ser o direito processual? O professor Fred Didier diz o seguinte: o direito material sonha, projeta. Ao direito processual cabe a concretização tão perfeita quanto possível deste sonho. Então, é como se fosse as duas faces da moeda. Então, o direito material é a cara, o direito processual coroa.
O direito material, um dos lados dessa moeda, ela disciplina as relações jurídicas entre as pessoas, estabelecendo direitos e obrigações. Ou seja, a relação que há entre empregado e empregador com relação ao direito do trabalho, por exemplo. É a obrigação que há entre um pai e um filho no direito dos alimentos, no campo do direito de família e do direito civil. É uma obrigação do direito material em dizer que alguns tipos penais são previstos no Código Penal e você, se cometer algum daqueles crimes, poderá ser penalizado. Como, por exemplo, se você vier matar alguém, você responderá pelo crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Um outro exemplo de direito material é toda vez que você ofere renda, um patrimônio, você tem então que pagar, que fazer o seu imposto de renda anualmente. Então, o direito material, ele disciplina as diversas relações jurídicas que ocorrem no mundo. Isso não é diferente na tecnologia da informação. Isso vale também para o direito do consumidor e por aí vai. O direito processual, se o direito material é caro, o direito processual é coroa, é outra face da moeda, o direito processual é um sistema de princípios e regras mediante os quais se obtém e se realiza a prestação jurisdicional desses conflitos. Então, vamos supor, se eu tenho uma relação material entre patrão e empregado e o empregador demite alguém, mas não paga a indenização, processualmente o empregado poderá entrar com a reclamação trabalhista para ver, paga a sua indenização. Então, por exemplo, se alguém comete o crime de homicídio, o Estado vai abrir um inquérito policial para fazer a devida investigação, vai propor uma ação penal, vai levar a júri, né? Se uma pessoa deixa de pagar o seu imposto de renda, o Estado, através da Fazenda Pública, poderá entrar com ação de execução fiscal para ter recebido esse valor, enfim. O direito material, de um lado, e o direito processual, do outro. Existem também grandes dicotomias ou grandes divisões ou subdivisões dentro do direito. O direito material e processual, que nós já falamos aqui, o direito natural, o direito positivo, o direito público e o direito privado. Então, direito, política e governo significa o seguinte: o direito público compreende o direito constitucional e todas as outras partes do direito que estabelecem e empoderam o poder executivo e outras agências do governo. Então, o ramo do direito público é todo aquele direito que não há qualquer ingerência ou força da iniciativa privada. Então, você tem o direito processual penal, o direito processual civil, o direito processual tributário. É uma parte do direito, como o direito constitucional, o direito administrativo, que tem uma norma chamada de norma cogente. O que é que isso significa? Que não há uma ingerência por parte da iniciativa privada, dos indivíduos de modo geral. É um direito posto, pronto e acabado e que as pessoas devem seguir. Já o direito relacionado com o mercado e com a família está no contexto do direito privado, ou seja, uma maior flexibilidade. Por exemplo, se você vai contratar um aluguel com alguém, então você tem autonomia para estabelecer as regras de parte a parte, das cláusulas que irão compor aquele determinado contrato. Então, o direito privado ele compreende as áreas em que as pessoas de estados equivalentes, elas se relacionam em pé de igualdade. Então, o direito público significa dizer que o governo ele está numa situação privilegiada em detrimento dos interesses individuais e coletivos. No relação ao direito privado, significa dizer que as partes envolvidas naquela determinada situação jurídica, elas estão em pé de igualdade. A outra dicotomia é com relação ao direito natural e direito positivo. O direito natural está na própria essência da natureza humana, é pautada supostamente no preceito de justiça, algo que está acima e transcende as relações humanas. Então, o direito positivo, ao contrário senso, é o conjunto de regras jurídicas em vigor num determinado país, num determinado tempo, que compõe o sistema jurídico posto.
é o direito histórico e objetivamente estabelecido. Então, é uma discussão dentro do direito que fala do direito justnaturalista e do direito justpositivista. Ou seja, existe um direito que é posto pelo Estado nas relações humanas e existe um direito que está acima deste direito positivo, que é um direito advindo de uma regra maior, soberana. Um exemplo que eu posso trazer aos senhores aqui, que espelha muito bem essa discussão, é na obra Antígona, de Sófocles, em que há uma discussão da seguinte pauta. O rei, dois irmãos entram em conflito, um defende o rei e o outro não defende o rei. Os dois entram em duelo de espadas, os dois vêm a morrer. Só que um defendia os interesses do rei e o outro não. Aquele que defendia o interesse do rei, ele foi então enterrado com todas as pompas e circunstâncias. Ao outro irmão, que não defendia o interesse do rei, a ele foi negado esse direito de ser enterrado. A sua irmã, Antígona, vindo do exílio, ela rouba o corpo do irmão e enterra. Então, há uma discussão entre Antígona e o rei Creonte, justamente para discutir acerca desse edito baixado pelo rei, que dizia que qualquer um que descumprisse a norma seria apenado com a pena de morte. Então, o que aconteceu? Antígona, né, essa heroína da tragédia grega, ao roubar o corpo do irmão e enterrar, ela é levada diante do rei e o rei a questiona no sentido dela ter descumprido a norma que ele impôs, a norma posta que deveria ser seguida por todos. Confrontando o rei, Antígona diz o seguinte: acima da sua norma, acima da norma posta pelo Estado, que não dava o direito ao meu irmão ser enterrado, existe uma norma superior, maior, que transcende a norma positiva, que é a norma natural. E é em nome dessa norma, desse direito natural, que eu legitimamente tenho sim o direito de enterrar o meu irmão. Então, a contraposição que há em direito natural e direito positivo se espelha muito bem nessa obra Antígona, de Sófocles. Então, a ideia do direito natural. O direito natural é, portanto, constituído por um conjunto de princípios inerentes à própria essência humana. Estes princípios servem de fundamento ao direito positivo estabelecido pelo Estado, pois formam a base para os princípios que constam do direito positivo. Exemplo, não lesar a outrem. Isso é um preceito moral, não é? É um preceito que transcende. Então, o direito positivo vai dizer, se você ameaçar alguém, se você matar alguém, se você lesar alguém fisicamente, então a lei vai dizer qual tipo de penalização você irá sofrer. Então, as leis da natureza, elas revelam ao legislador os princípios fundamentais de proteção humana. Então, o direito natural não foi escrito, não foi criado pela sociedade e nem foi formulado pelo Estado. É um direito espontâneo, né, que surgiu da própria natureza social do homem e que transcende a qualquer interesse de norma posta. Então, uma outra dicotomia, né, que nós já mencionamos aqui inicialmente, a priori, é entre direito público e direito privado. Então, há duas maneiras complementares de se fazer a distinção entre direito público e direito privado. Primeiro, quanto ao conteúdo, o objeto da relação jurídica, ou quanto à forma de relação. Então, eu trouxe aqui como fonte o livro Lições Preliminares do professor Miguel Reale, de 2001. Então, quanto ao conteúdo, o objeto da relação jurídica. 1. Quando é visado imediatamente e prevalecentemente o interesse geral, o interesse público. Então, a ideia é de que o direito público ele tem como condão a proteção do interesse geral, do interesse coletivo. Quando imediatamente e prevalecente o interesse particular, o direito é privado. Então, ao contrário do senso do direito público, que tem como objetivo a defesa intransigente do coletivo, o direito privado prevalece a defesa intransigente do direito particular.
Isso quanto ao conteúdo ou objeto da relação jurídica. No primeiro caso, coletividade. No segundo caso, individualidade. Quanto à relação, se a relação é de coordenação, trata-se geralmente de direito privado, ou seja, há um equilíbrio entre as partes envolvidas. Mas se a relação é de subordinação, trata-se geralmente de interesse público. Por exemplo, mesmo que você ache injusto a norma, você é obrigado a cumpri-la, sob pena de ser penalizado com uma multa. Como no caso de você dizer o seguinte: não vou declarar meu imposto de renda porque o Estado só rouba. Ele não cumpre, ele não pega os valores e não faz uma aplicação real na qualidade de vida das pessoas. Por que eu tenho que pagar o determinado tributo? Ocorre que a norma é cogente. A norma é uma norma de direito público, é uma norma de subordinação. Mesmo que você ache injusto a cobrança daquele tributo e você então não declara, mesmo assim você no mínimo vai ser penalizado com a multa de R$ 165, no caso se for pessoa física. Então a dicotomia, ela se dá quanto ao conteúdo e quanto à relação. Então, uma outra questão que a gente tem que trazer é com relação ao direito objetivo e ao direito subjetivo. Assim, a norma jurídica faz nascer o direito em si, chamada de norma agendi, ou norma de agir, propriamente dita, o direito posto, e o direito de exigir, que é a facultas agendi, que é a faculdade de agir. Então, objetivamente, assim, o direito é considerado como uma norma posta. A lei está aí. Ela foi publicada e ela vai começar a produzir seus efeitos. É a norma agendi, a norma em si, o direito objetivamente colocado. O direito subjetivo é o direito de exigir, mas é uma faculdade de agir. Então, a pessoa, mesmo que ela esteja sendo prejudicada, é facultado a ela agir ou não. Então, ela tem essa faculdade de escolher. Eu estou sendo prejudicada, deixa para lá, não vou fazer nada e por aí fica. Como também, ela pode dizer, não, eu vou buscar, eu vou defender o meu direito. Então, o direito ele está em duas frentes. Objetivamente colocado, é a norma de agir, é a norma posta, é o direito positivo, é o direito escrito na Constituição, no Código, nas leis, no decreto. E do outro lado, é o direito subjetivo de agir, é a faculdade de agir. Ou seja, tanto a pessoa individualmente, como corporativamente, quanto em grupo social, quanto o próprio Estado, tem a subjetividade de agir em defesa dos direitos. Dentro desse contexto, a gente tem que entender o direito sobre duas perspectivas. Sobre a perspectiva zetética ou sobre a perspectiva dogmática. Então, isso é o seguinte, a violência é zetética. O crime é dogmático. Então, a violência é filosófica. O crime é o ato em si. Então, a violência é filosófica. O crime é o ato em si. Então, a violência é zetética. O crime é dogmático. Vejamos o conceito. Zetética vem dizendo que significa perquerir, ter dúvida. A zetética é mais aberta, pois sua premissa são dispensáveis. O que algo é, enquanto que o dogmático preocupa-se em possibilitar uma decisão e orientação para a ação, como deve ser algo. Então, a zetética vai dizer o que é algo. A dogmática, como deve ser algo. Então, na dogmática, as premissas não são questionadas, porque elas foram estabelecidas por um árbitro, por um ato de vontade ou de poder como inquestionáveis. É aquela questão. A violência é zetética. Ela tem seu caráter especulativo. A dogmática, ela tem o seu aspecto mais pragmático. Então, você tem de um lado a sua especulação filosófica
e do outro você tem o pragmatismo real. Então, o direito, ele tanto pode ser observado do ponto de vista da especulação, do ponto de vista filosófico, portanto, zetético, como ele pode ser visto do ponto de vista dogmático ou pragmático, da norma posta, da norma colocada. Então, essas são as duas possibilidades que a gente tem de analisar o direito dentro de um determinado contexto. Por exemplo, falamos aqui da zetética e da dogmática, do aspecto filosófico e do aspecto dogmático, pragmático, real. Então, vamos colocar da seguinte maneira: o que é justo e o que é injusto, o que é justiça, o que não é justiça. Do ponto de vista zetético, poderíamos dizer que é injusto receber um salário mínimo tão baixo, porque esse salário mínimo ele não paga todas as despesas que eu tenho mensalmente, com aluguel, com alimentação, com saúde, com educação. Isso é uma ponderação zetética, especulativa. Um determinado deputado, questionado sobre o valor do salário mínimo, aí ele é perguntado se o salário mínimo é justo. Ele diz, é legal. Ou seja, entre o trabalhador que recebe pouco e acha injusto o valor do seu salário mínimo, porque ele não dá conta das despesas que você tem mês a mês, você faz uma especulação zetética, de natureza até filosófica, mas para o deputado, né, de acordo com os preceitos da lei, o salário está na conformidade do que diz o parâmetro legal. Ora, uma mesma situação, a questão de um valor de salário mínimo, a depender do ponto de vista da valoração, ela pode seguir uma ordem de interpretação zetética, como ela pode seguir uma ordem de interpretação dogmática. Né? Então, a violência é zetética, o crime é dogmático. Então, como se dá o impacto das tecnologias na sociedade em função dessa relação entre direito e tecnologia? Então, o mundo está mudando cada vez mais rápido como consequência de um desenvolvimento tecnológico acelerado. Nessa situação mesmo que a gente vive da Covid-19, que é uma crise do saneamento, é uma representação bastante real dessa complexidade entre uma sociedade altamente tecnológica, mas que vai na contramão de iniciativas básicas como de higiene, como simples atos de lavar a mão. Então, o mundo ele muda em uma complexidade e uma aceleração tecnológica tamanha e que gera uma série de impactos dessa tecnologia na sociedade. Então, diariamente, empresas no mundo inteiro investem pesado em inovação com o objetivo de criar respostas para a necessidade do determinado mercado. Então, o que é a sociedade de informação? A sociedade em que as principais atividades estão interligadas pelas novas tecnologias, pelas TIs de comunicação, informação em circulação nas redes eletrônicas. As atividades sociais organizam-se em formatos onde convergem a organização, a ação e comunicação, ditos de modelos de negócio, né, como home office, por exemplo. Sociedade da informação. A organização que domina é a em rede das hierarquias para regulamentação e governação, o uso intensivo de computadores e redes, a infraestrutura de acessos, a informação que conta é a digital, né, para minimizar os esforços e fluxos, a aceleração dos processos de produção e disseminação da informação e do conhecimento, e um elevado número de atividades produtivas que dependem da gestão de fluxos informacionais aliados às tecnologias de comunicação. Então, a sociedade de informação é uma sociedade acelerada, é uma sociedade que conecta todos em tempo real, e isso tem uma repercussão no dia a dia de todas as pessoas, não só do ponto de vista de uma coletividade, mas do comportamento individual de cada um num determinado grupo social. Então, o que é tecnologia da informação? O termo tecnologia da informação
serve para designar o conjunto de recursos computacionais para a geração e uso da informação. Nós temos hardware e seus dispositivos, o software, os sistemas de telecomunicação e, por fim, a gestão de dados de informação. Essa tecnologia da informação e comunicação pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com um objetivo comum, que é interligar todas as pessoas em tempo real, rapidamente. Nós temos criações como o e-mail, o chat, os fóruns, a agenda de grupos online, as comunidades virtuais, entre outros, que revolucionaram os relacionamentos humanos, né? E aí a tecnologia da informação e da comunicação traz um processo acelerado nas relações humanas. Essa tecnologia da informação, como dissemos aqui, ela tem então esses componentes, o hardware, o software, o sistema e a gestão de informação. A TI e o profissional de TI. Então, a tecnologia de informação, 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia na comunicação. Então, a segurança na informação, a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade são situações preocupantes dentro dessa questão e principalmente para o profissional da tecnologia da informação. Então, o profissional da tecnologia da informação deve ser pessoas proativas, criativas, que tragam ideias, que tenham uma visão sistêmica desse processo, que possam ter a capacidade de relacionar-se em equipe, tenham autonomia, iniciativa, foque o resultado, as metas que estabeleceram dentro da empresa, tenham raciocínio rápido, lógico, matemático, tenham conhecimento de outro idioma e a capacidade para aprender. Então, o profissional da tecnologia da informação deve ter esse perfil no sentido de trabalhar voltado para a segurança da informação, se dispondo de forma a trabalhar com integridade e confiabilidade. Quais são os impactos da tecnologia na sala de aula, por exemplo? Schaff, em 1990, ao analisar os impactos das novas tecnologias na sociedade moderna, afirma que tais impactos seriam percebidos inicialmente no campo do trabalho, e em especial na educação. Ele traz: quando focarmos o impacto dos recursos tecnológicos na educação, mais especificamente no cotidiano da sala de aula, verificaríamos situações paradoxais. De um lado, espanto e aceitação diante da tecnologia, e do outro, um clamor contra, como se ela fosse responsável por todos os males da humanidade, ou mesmo situações em que existe uma visão dialética na utilização de tais recursos. Por exemplo, o tempo em que vivemos agora, em home office, e a aplicação das tecnologias no uso da educação remota, tanto no ensino médio fundamental quanto no nível superior, demonstra uma série de fragilidades nessa relação. Primeiro, que parte da sociedade não tem acesso à tecnologia da informação, e quando tem acesso à tecnologia da informação, ou não sabe fazer o bom uso dela, ou ela é incipiente para dar o retorno, o feedback necessário para o aprendizado. Então esse impacto da tecnologia na sala de aula, e principalmente em tempos de aula remota, é um referendo a esse contexto a qual estamos tratando aqui. Impactos da tecnologia na sociedade. Os avanços da tecnologia e o advento da internet trouxeram impactos inimagináveis para a sociedade. Estamos diante de uma sociedade conectada, com e-mail, celular, palm, chats, buscadores de informação, sites de notícias, comunidades online, SMS, Messenger, VoIP e outras ferramentas que até bem pouco tempo não faziam parte da nossa rotina diária de trabalho e lazer. Esse conjunto de tecnologia na sociedade nos conecta virtualmente, mas nos afasta enquanto indivíduos. Então, a sociedade ela se choca quando ela se encontra pessoalmente, e aí nesse momento em que vivemos, nós estamos, essa sociedade tecnológica, as pessoas nessa sociedade tecnológica estão sendo obrigadas a repensar esse processo para se aproximar não só do ponto de vista da tecnologia, mas se reaproximar
do ponto de vista das relações humanas. A importância da tecnologia da informação e comunicação. As TIC estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, no supermercado, na farmácia, enfim, nos diversos setores onde a gente possa estar. E essa palavra tecnologia da comunicação tem por origem as seguintes palavras: informática, tratamento automático da informação por computadores, tecnologia da informação, que é o processo de tratamento central dessa informação através de hardware e software, e a tecnologia de informação e comunicação, que é a transmissão de informação através de redes de computadores por meio de comunicação. Então, informática, tecnologia de informação e tecnologia de informação e comunicação que formam esse conjunto das TICs no nosso dia a dia. Dentro desse preceito da relação entre direito, ética e tecnologia, quando a gente fala mais especificamente a partir do recorte da ética, a gente sempre lembra da premissa do filósofo Sócrates, que diz o seguinte: só sei que nada sei. Então, uma coisa que posso afirmar e provar com palavras e atos é que nos tornamos melhores se crermos que é nosso dever seguir em busca da verdade desconhecida. Então, Sócrates refletiu sobre a natureza do bem moral, da busca de um princípio absoluto de conduta. Duas formulações mais conhecidas, nada em excesso e conhece-te a ti mesmo. Então, em tempos contemporâneos, o que a gente procura entender melhor é que as relações humanas, não é, demonstram a sua complexidade para que a gente possa entender que tudo que a gente sabe é nada do que a gente sabe. Então, dentro desse contexto da relação entre direito e tecnologia, o que a gente fica sabendo é que pouco a gente sabe sobre tudo que vai sendo apresentado para nós ao longo do nosso processo de aprendizagem. Então, a ética está dentro de um processo de reconhecimento da humildade, no sentido de que cada pessoa, cada profissional, cada sujeito na sociedade, ele deve ter a humildade para entender de que ele nunca sabe o suficiente e que sempre nós temos um caminho a seguir em busca do conhecimento. Então, isso não é diferente no processo da tecnologia da informação. Uma outra questão que se apresenta quando falamos em ética, tecnologia e direito é a relação entre ética e moral. O que é moral? O que é ética? Moral está intrínseca na decisão de como agir frente a uma determinada situação. Ética é questionadora, se eu devo fazer ou não devo fazer. Então, a ação do homem é sempre uma escolha entre o certo e o errado, justo e injusto, adequado e inadequado. Ou seja, nós temos o arbítrio para que, do ponto de vista ético, né, do que a gente deveria se apresentar à realização, como do ponto de vista dos nossos preceitos morais, a escolha que a gente vai fazer, né, é que vai decidir o nosso caminho profissional, o nosso caminho individual, seja com relação à nossa família, seja com relação ao nosso ambiente acadêmico, seja com relação ao nosso ambiente de trabalho. Então, o gestor de tecnologia de informação, ele vai lidar com conflitos o tempo todo. Então, esses conflitos, eles são de ordem ético-moral e ele pode ter uma repercussão no campo jurídico. Então, quando você lida nos recursos humanos, por exemplo, e que você tem conflitos ali, você precisa demitir alguém, né? Então, ou se dentro daquele processo alguém da sua equipe foi acusado de ter agido de forma antiética, acusando outra pessoa, né? Ou então acusando a outra pessoa de ter realizado um furto, enfim. As relações conflituosas que você, enquanto gestor da informação, poderá ser conduzido a vivenciar, vai demonstrar uma demanda para você e a decisão são as escolhas que você tem que fazer. Então, a ética e a moral, ela estará sempre presente nas decisões, na proatividade que o gestor da tecnologia de informação deverá ter que fazer. E, em algumas situações, esse contexto terá uma repercussão jurídica. Então, moral versus ética. Moral é um conjunto de regras, valores e proibições impostos pelo exterior, através da política,
dos costumes sociais, da religião e da ideologia. A ética implica sempre uma reflexão pessoal sobre qualquer moral, uma revisão racional e crítica sobre a validade da conduta humana, permitindo aos ideais e valores que provenham da escolha individual deste. A moral consiste num código teórico de conduta aplicado aos indivíduos de uma comunidade. A ética consiste numa reflexão individual sobre os princípios da moral. A moral é objetiva, a ética é subjetiva. A moral responde à pergunta: o que devo fazer? Ou o que é esperado que eu faça? A ética responde a seguinte pergunta: por que eu faço isso e com qual a finalidade? Então, por fim, a moral baseia-se nos costumes, nos hábitos culturais e regras que já estão enraizadas numa determinada sociedade. A ética é, em última análise, uma reflexão sobre os nossos atos, o nosso caráter e a nossa personalidade. A diferença entre ética e moral. A moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos recebidos. Já a ética busca fundamentar, investigar e explicar o bom modo de viver em sociedade. Ou seja, a ética é teórica e a moral é prática. Exemplo: um indivíduo que tenha como princípio ético não pegar o que não lhe pertence. O seu comportamento moral é que dirá se ele roubará ou não. Portanto, seu comportamento será baseado ou não em um princípio ético. Esse é o exemplo prático que nós trazemos aqui aos senhores. Então, nós temos aqui ética aplicada, ética profissional e ética em TI. Ética aplicada é aquela relacionada com a conduta diária de uma pessoa. É você enquanto indivíduo, é o que lhe conduz no seu dia a dia. A ética profissional é aquela relacionada com a conduta da pessoa engajada na prática de uma profissão em particular. Então, gestor da tecnologia de informação. Quais são os preceitos éticos que conduzem o profissional da gestão da tecnologia de informação? Então, a ética aplicada, do ponto de vista da conduta diária do indivíduo, a ética profissional, no exercício da profissão, e a ética em TI, ou seja, o profissional da tecnologia de informação e o usuário da tecnologia da informação, como eles devem se conduzir, qual é o que se espera dele eticamente, né? Qual é o perfil desse profissional, qual é o perfil desse usuário da tecnologia da informação. Por exemplo, vamos supor que para instalar o Office, nós temos o Office original, né? Uma pessoa acabou de comprar um notebook, e ao invés dela instalar o programa original, ela procura um profissional da TI para que ele baixe um programa pirata. Isso é ético? Então, aí você tem do lado, está sendo ético o usuário, está sendo ético o profissional de TI. Então, essa é a diferença. Então, nós temos aqui a ética aplicada, a ética profissional e a ética em tecnologia da informação. Portanto, ética e moral. Vamos lá. A ética lida com o certo e com o errado. A moral também. A ética fala do modo social de agir. Isso significa, implica no consenso e na adesão da sociedade. Como a sociedade te vê. É a ética o que você faz para as pessoas verem, como você age perante as pessoas. É o modo social de agir. A moral é o modo pessoal de agir. É adquirida e formada ao longo da vida por experiência. É o que realmente você é o que realmente você se conduz na vida, do ponto de vista individual quanto do ponto de vista profissional. Então, ética, modo de agir social, moral, modo pessoal de agir. A ética são as normas e regras sociais, é guiada pela cultura de uma determinada sociedade. A moral são as normas e regras pessoais, é guiada pela consciência do indivíduo. A ética é coletiva, a moral é individual. Então, a ética coletiva ela se constrói a partir do consenso de várias morais. E a moral é individual, é o que fundamenta a ética. Então, eu costumo dizer que
Você pode enganar a qualquer pessoa, menos as duas pessoas na vida, a si próprio e a Deus. Né? Então, essa é a diferença entre quem você é e aquilo que as pessoas pensam que você é. Então, quem você é, moral. Aquilo que as pessoas pensam que você é, a ética. Então, a ética ela se perfaz pelo respeito, pelas regras de conduta, pelos valores que cada um tem, pelos direitos, sejam os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos das categorias profissionais, os princípios morais que norteiam a conduta do indivíduo em sociedade e as virtudes que ele tem. Honestidade, compromisso profissional, enfim, esses são os elementos que compõem a ética. Então, o comportamento, já que estamos falando acerca do comportamento ético do profissional da tecnologia da informação, é com relação ao seguinte: ainda não há um código de ética que atenda especificamente os profissionais da tecnologia da informação no Brasil. Sendo assim, cabe aos gerentes desenvolver uma política interna que abranja o comportamento dos mesmos e seja pautada na missão, visão e valores da própria empresa, cabendo a ele a verificação do cumprimento destas normas. Ou seja, se não existe um código de ética dos profissionais da tecnologia da informação, é necessário que as corporações criem, princípios internos para viabilizar um comportamento ético dentro da empresa. Seguindo, ao ser verificada a conduta antiética do funcionário, por exemplo, este pode sofrer algumas advertências, ser demitido e, nos casos mais graves, pode ser preso, já que os atos danosos ou criminosos cometidos no âmbito informacional estão presentes não só nas empresas, mas no cotidiano das pessoas, causando complicações, desconforto social e até perdas econômicas. Tem uma lei que trata sobre isso, que são crimes punidos com relação à ausência da ética dos profissionais. O profissional da tecnologia da informação deve estar ciente que o poder e a responsabilidade estão entrelaçados em todas as atividades que fazem parte do seu dia a dia. Então, a forma como ele conduz o seu exercício profissional é uma repercussão do que ele é enquanto pessoa. Então, faz-se necessária a identificação das questões éticas e o conhecimento mais aprofundado sobre o comportamento humano e seus desdobramentos, avaliando atitudes para que se possam encontrar soluções que atendam a esses problemas de forma eficiente. Então, isso significa dizer que, na ausência de um código de ética aos profissionais da tecnologia da informação, é necessário que as empresas e os profissionais estejam trabalhando em consonância no sentido de ter um exercício profissional pautado em preceitos éticos firmes e que tenham como atribuição primeira de estabelecer um exercício profissional responsável para o gestor de tecnologia da informação. Concluindo, nós falamos aqui sobre a relação entre direito e direito da tecnologia da informação, o impacto da tecnologia da informação na sociedade de um modo geral, a relação entre ética e moral e que a ausência de um código de ética profissional dificulta muito essa compreensão acerca de quais preceitos deverão nortear ou conduzir os profissionais da tecnologia da informação no exercício da sua profissão. No entanto, a ausência por si só de um código de ética não isenta que os profissionais atuem de forma responsável. Então, a isso o direito dá respostas, porque todos aqueles, sejam profissionais da tecnologia da informação ou não, profissionais individualmente, na sua condução profissional, devem agir com lisura, com responsabilidade e com honestidade.